Pessoal, então prosseguindo aí sobre os nossos tópicos de mecânica clássica, vamos estudar aqui nesse momento o momento angular de uma partícula. Definir aqui um sistema tridimensional, 3 eixos. Está aqui, sistema X, um eixo X, um eixo Y, um eixo Z. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar uma partícula de massa m, e essa partícula de massa m se encontra a uma distância r, distância ri, uma distância ri do centro. Vou supor que essa partícula esteja descrevendo uma trajetória de tal forma que ela apresente uma velocidade v, eu vou chamar de velocidade vi. Para esse caso, vamos assumir que o vetor RI seja perpendicular ao vetor VI. Quando nós queremos o momento linear da partícula, o momento linear é a massa da partícula vezes a velocidade da partícula. Em módulo, poderíamos dizer PI, vou colocar aqui, ó, momento da partícula de índice I. Seria PI é igual a massa vezes a velocidade v. Então, esse é o momento linear. Agora vamos para o momento angular. Vou colocar aqui, ó, momento angular. Por definição, o momento angular dessa partícula, por definição, ele é RI VEC PI. Ou ainda, RI VEC, aqui é a massa da partícula, velocidade I da partícula. Lembra que aqui é um produto vetorial. Então, por definição, isso aqui, vou escrever aqui, ó, definição do momento angular. Isso aqui. Admitindo que R é perpendicular a V, nós podemos escrever que o módulo é R I VEC. Então, o M é um escalar, não vai ter problema. O V é um vetor, então vai ter problema, mas R e V perpendicular, então, o módulo disso vai ser R, seno do ângulo formado entre R e V. Qual que é o seno do ângulo? Qual é o ângulo formado entre R e V? 90 graus. Portanto, nós vamos ter seno de 90 igual a 1, então vai vingar simplesmente RMVI, porque seno do ângulo formado entre V e I é 1. Então, esse aqui é o módulo do momento angular da partícula. Posso escrever ainda assim, ó, que esse momento angular da partícula I, ele é RIM. O que é velocidade tangencial I? A velocidade tangencial I, ela é ômega R. Então, ômega R, o que é o ômega? É a frequência angular com a qual essa partícula de massa m descreve, digamos, num processo de rotação, onde nós temos aqui, para esse exemplo, a origem como centro. Então, substituindo essa equação nesta equação aqui, nós vamos ter RIM ômega RI. E aí nós vamos ter, na verdade, RI quadrado vezes M ômega. Olha aí. Esse termo marcado aí é o que, na verdade? Esse termo marcado aqui é o momento de inércia. Olha aqui, ó. Momento de inércia é RI quadrado vezes M. Esse é o momento de inércia. O momento de inércia, poderíamos até aqui colocar o momento de inércia da partícula I. E quando eu vou falar de momento de inércia, eu preciso saber em torno de que eixo esta partícula está rotacionando. Esse eixo pode ser o eixo Z ou pode ser um outro eixo qualquer. Então, está aqui o momento de inércia dessa partícula. Se fosse generalizar isso aí para um objeto, nós teríamos que o momento angular daquele objeto seria igual ao momento de inércia vezes a frequência angular, a velocidade
angular. Vamos fazer um paralelo entre esta equação. Então está aqui, ó, L que é igual a I ômega, momento angular, momento de inércia, velocidade angular. Vamos fazer um paralelo entre esta equação e a equação do momento linear, que é massa vezes velocidade. Velocidade tangencial, massa, momento linear. Então tá aqui, ó, velocidade tangencial, massa, e aqui é o momento linear. Olha que negócio interessante, ó. Olha que coisa interessante. Momento angular, I ômega. Momento linear, mv. Quando eu comecei a falar dos princípios básicos lá de dinâmica de corpos rígidos, eu falei para você, o momento de inércia, ele vai te apresentar o quanto é fácil ou difícil colocar um objeto em rotação. Pensa nisso. A massa de um objeto vai te dizer o quanto é fácil ou o quanto é difícil colocar um objeto para translacionar, para transladar. Então, o I, momento de inércia, está para rotação, assim como o M está para translação. Agora, olha a similaridade. Velocidade angular, velocidade tangencial. Momento angular, momento linear. Então, pense aí nestas informações. Agora, vamos pensar então num corpo rígido que rotaciona em torno de um determinado eixo. Então, vou lançar a mão dessa equação aqui, ó. Eu tenho um corpo rígido que rotaciona em torno de um determinado eixo. E, portanto, eu tenho essa equação que diz que o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Vamos fazer o seguinte. Vou derivar essa equação em relação ao tempo nos dois membros. Então, eu vou ter a derivada do momento angular em relação ao tempo, que vai ser igual. Olha, para um corpo rígido, esse momento de inércia é constante, então eu posso tirá-lo da derivada. Então, vamos passar a ter momento de inércia vezes a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Esse dl dt é a taxa com a qual o momento angular varia no tempo. Essa taxa, vou escrever aqui, ó, taxa a qual a velocidade angular varia no tempo. Taxa com a qual o momento angular varia no tempo. Essa taxa dl dt, ela é chamada de torque. Então nós podemos escrever assim, ó, dl dt é igual ao torque, é igual a momento de inércia vezes d ômega dt. Essa taxa com a qual o momento angular varia no tempo é I vezes ômega linha. Ômega linha, variação temporal da velocidade angular, é o quê? É a aceleração angular. Alfa é a aceleração angular. Olha um detalhe aqui, ó. Isso é a segunda lei de Newton para rotações. Olha a similaridade, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Força, massa vezes aceleração. Torque é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. Força é igual a massa vezes aceleração. Esta aceleração angular, que é rádio por segundo, está para a aceleração metro por segundo ao quadrado. Desculpa, aqui é rádio por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos a segunda lei de Newton para translação. Eu já havia falado antes, ó. Momento de inércia
está para rotação, assim como a massa está para translação. Momento de inércia. O quanto é fácil ou difícil colocar o objeto para rotacionar. Massa. O quanto é fácil ou difícil colocar o objeto para transladar. Torque e força. Então está aqui o torque, que é momento de inércia vezes aceleração angular. Força, que é igual a massa, vezes aceleração tangencial. Dá uma olhada na similaridade entre as grandezas angulares e grandezas lineares. Da mesma forma que fizemos logo acima aqui, ó, quando nós analisamos esta equação e esta equação. Grandeza angular, grandeza linear. Para translação, massa. Para rotação, momento de inércia. Encerrando, portanto, aqui nós podemos colocar uma relação entre as equações de translação e rotação. Então vamos começar aqui, ó. Translação. E aqui, ó, rotação. Vamos colocar aqui, ó, momento linear. E aqui, momento angular. No momento linear, vamos escrever aqui então as relações entre as equações de translação e de rotação. Translação. Momento linear. Rotação. Momento angular. Escrevendo as equações. Momento linear, nós representamos aí sempre com a letra P, que é a massa, vezes a velocidade. Momento angular, usamos a letra L, igual a massa, então aqui vem momento de inércia. Velocidade, então aqui vem velocidade angular. Agora vamos falar de força, e aqui vamos falar de torque. Força, massa vezes aceleração. Torque é igual massa, aqui então vem o momento de inércia. Massa, momento de inércia. Aceleração tangencial, aceleração angular. Claro que isso aqui pode ser escrito como m vezes aceleração, que é dv dt, e portanto v ponto. Isso aqui pode ser escrito como d ômega dt, o que é portanto representado por ômega ponto. Energia cinética. Energia cinética de translação. Energia cinética de rotação. Energia cinética de translação, vou representar aqui com a letra T, é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A energia cinética de rotação vai ser igual. No lugar de massa, vou escrever momento de inércia. No lugar de velocidade tangencial, vou escrever velocidade angular. Tudo isso dividido por 2. Então, está aí o resumo das equações utilizadas na translação e na rotação. Discutindo rapidamente aqui um detalhe nestas equações aqui. O que está dizendo nessa equação aqui? Se a força é nula, força que atua na partícula, que atua no objeto como um todo, se a força é nula, a aceleração é zero. Nesse caso, a velocidade será constante. E aqui agora, se o torque é zero, a aceleração angular é zero. Torque ser zero significa que não existe variação temporal do momento angular. Se não existe variação
temporal do momento angular, então o torque é zero e, consequentemente, a aceleração angular é zero. Ou seja, o objeto não tem a velocidade angular alterando no tempo.